No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira crês. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, verso 35 a 51. Queridos amigos internauta, talvez não seja essa... Querido amigo internauta, querido amigo aqui do canal, você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você que é cristão, você que nem é cristão. Bem, talvez a intuação ao qual eu li os textos bíblicos, talvez não seja a mesma empregada naquele momento. Mas gostaria de partilhar contigo um pensamento nesse pequeno enredo que aqui foi mencionado no livro de João, capítulo 1, verso 35 a 51. Depois daqueles discípulos de João Batista terem ouvido João Batista dizer aquelas coisas acerca de Jesus, eles deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. E mais tarde é unido outros discípulos a Cristo. Então, a seguir, vem aquela frase final que Jesus próprio diz: daqui em diante vereis os céus abertos. E vereis o quê? Que o texto nos diz? Anjos subindo e descendo. Sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Sabem, queridos, aquela mesma escada que o patriarca Jacó viu quando fugia do seu irmão por ter roubado a bênção da primogenitura.
ele ali, quando é despertado do seu sono, ele vê os céus abertos. E no capítulo 28, verso 12 de Gênesis, diz assim: olha o que o texto nos diz. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A mesma referência que nós encontramos lá no Novo Testamento, proferida diretamente pelos lábios do próprio Salvador. Quem é a escada? A escada é Cristo. Gostaria que você prestasse atenção nestas passagens. O universo celeste, todo o universo celeste, preste bem atenção, que são importantes estas palavras. O universo celeste manifesta o máximo interesse por este pequeno mundo. Todavia, entramos em contato com as atarefadas atividades de nossos centros urbanos. Misturamos-nos com a multidão nas aglomeradas vias públicas. Entramos em estabelecimentos comerciais e caminhamos pelas ruas e através de tudo, da manhã à noite. O povo procede como se o negócio, o esporte e os prazeres fossem tudo quanto há na vida. Como se este mundo fosse tudo quanto há para ocupar a mente. Quão poucos consideram as forças invisíveis. O céu inteiro se acha intensamente interessado nos seres humanos, tão cheios de atividade e todavia sem um pensamento para o invisível. Por vezes, os instrumentos celestes descerram a cortina que oculta o mundo invisível para que o nosso espírito seja retirado da correria e do burburinho e considere que há testemunhas de tudo quanto fazemos e dizemos, quando empenhados nos negócios ou quando nos julgamos sozinhos. Estes seres celestes são anjos ministradores e frequentemente se disfarçam na forma de criaturas humanas e, como estranhos, conversam com os que se acham empenhados em fazer a obra de Deus. Nos lugares solitários, têm sido companheiros do viajante em perigo. Em navios açoitados pela tempestade, têm proferido palavras para acalmar o temor e inspirar esperança na hora do perigo. Muitos, sob diferentes circunstâncias, têm ouvido a voz dos habitantes de outros mundos. De quando em quando, eles têm sido líderes de exércitos, têm sido enviados a erradicar epidemias, têm comido a humilde mesa de famílias e muitas vezes aparecem como fadigados viajantes em necessidade de abrigo para a noite. Os anjos celestes estão cooperando conosco em toda a obra, e assim se acha a terra ligada ao céu. Esse pequeno trecho, querido, que eu li do livro The Review and Herald, 22 de novembro de 1898, escrito pela senhora Ellen G. White, ele vem nos mostrar que não estamos só neste mundo. Estamos aqui com um único propósito, glorificar a Deus. E não estando sós neste mundo, há um mundo invisível junto com o nosso mundo, com um único interesse, a nossa própria salvação. E como vemos aqui, muitas das vezes, esses seres invisíveis que Deus envia, esses ministradores de Deus, são enviados para nos assegurar do perigo da estrada noturna, de um afadigante trabalho do dia. Eles muitas vezes aparecem como seres humanos para nos aferir palavras de ânimo, de encorajamento.
Eles vêm muitas das vezes com aqueles que carecem de apoio, carecem do pão, para que nosso coração duro se amoleça para com os necessitados. Todo o céu se encontra interessado na sua vida. Por mais miserável que pareça ser a sua e a minha vida, não estamos sozinhos neste grande conflito. Nesta vida em que nós corremos sem olhar para lá, sem olhar para cá, Deus está ao leme. Ele vê tudo, sabe tudo. Mas nós, assim como fez o patriarca Abraão, assim como fez Ló, convidando, sem saber quem são as pessoas, de onde vêm, para onde vão, assim como os discípulos na estrada para Emaús, tão desalentados, tão desanimados, convidaram, sem saber que era o próprio Cristo, o próprio Mestre, convidaram para sua causa, para sua casa. Muitas das vezes nós temos medo, nós temos aquela ansiedade, porque o mundo leva-nos a pensar que todos, quando estão na rua, todos os mendigos, todos necessitados na rua, são piores pessoas. Nós não sabemos suas histórias, nós não sabemos o que levou essas pessoas, quais circunstâncias mudaram as suas vidas para que elas se encontrem naquele estado. E nós simplesmente passamos, sem pelo menos, nem no mínimo dar um sorriso para elas. Quanto mais convidá-las para tomar uma refeição conosco ou passar uma noite conosco. Queridos, seremos chamados a depor a nossa administração diante de Deus. Lá no livro capítulo 25 de Mateus, é-nos narrado que a misericórdia triunfa no juízo. Deus nos colocou aqui como mordomos, mas não sozinhos. Temos apoio de todos os anjos celestes para nos acompanhar na nossa lida diária. Queridos, levemos nossos pensamentos a Deus a cada instante. Façamos de Deus o nosso melhor amigo, nosso conselheiro, o nosso psicólogo, o nosso professor, o nosso médico, o doutor dos doutores. Queridos, prestemos atenção na nossa lida diária. Talvez possamos hospedar anjos sem saber. Que Deus te abençoe, que Ele possa dirigir a sua mente, lembrando-nos que existe uma escada que liga o céu e a terra, e essa escada é Cristo Jesus, o Senhor. Amém?